Imagine a cena. Às 2 da manhã, numa casa de vidro e mármore que deveria irradiar silêncio, tudo era ruído. Risos estridentes que soavam como bombas, pratos quebrando, passos apressados, um relógio que marcava horas inúteis. Ele abriu a porta do corredor e, por um segundo, sentiu como se tivesse atravessado outro mundo. O luxo intacto, mas a paz despedaçada. Era aquele o preço de ter tudo e não ter alguém que segurasse as pontas da vida. Arthur Moreira tinha dinheiro suficiente para acender todas as velas do mundo. No entanto, após a morte da mulher, a casa virou campo de batalha. 5 filhas vivendo juntas, mas cada uma num compasso diferente de dor. Aurora, a mais velha, com 13 anos e uma autoridade mal resolvida. Alice e Ana, que empurravam os limites como se fossem testes. Antonella, com jeitos de quem tenta segurar o próprio pranto. E Amanda, a menor, que confundia birra com pedido de socorro. As primeiras noites foram um labirinto de choro que invadia os corredores, e lembranças que se encravavam em móveis e fotografias empoeiradas. Ele tentou tudo que o dinheiro compra. Equipes de apoio, terapias, brinquedos que falavam, cursos online, aulas particulares. E babás. Muitas babás. 12 pessoas diferentes passaram por aquela casa em 2 semanas. 12 tentativas. 12 desistências. Algumas foram embora dizendo que não aguentariam a carga emocional. Outras deixaram bilhetes frios. Uma chegou a sair no meio da madrugada sem dizer porquê. Outra simplesmente não voltou no segundo dia. Cada despedida era como uma fechadura a mais na porta da esperança de Arthur. Por que tantas saídas? Porque a mãe havia sido o eixo invisível da casa. Não havia só tarefas a cumprir. Havia um laço afetivo que não se substitui com salário ou currículo. Arthur, atordoado, alternava entre a vontade de ser presente e a ilusão de que contratar alguém resolveria tudo. Ele acreditou por 2 semanas que um rosto novo, uma autoridade profissional, um currículo brilhoso poderia fazer o que o luto impedia que ele próprio fizesse. E foi nesse ponto que ela apareceu. Milena Faria. Ela não veio por currículo. Era faxineira. O tipo de pessoa que conhece a estrutura de uma casa por dentro, que vê a sujeira que quem compra tempo não percebe. Ex-sargento, ombros retos, um corte curto de cabelo, olhos que calculavam e avaliavam. Não era bonita segundo padrões fabricados. Era presente. Quando cruzou o hall com seu saco de vassoura e seu olhar de quem já viu muita coisa, algo na rigidez da casa pareceu endireitar. A primeira noite de Milena foi silenciosa. Não houve anúncio. Arthur a observou à distância, meio desconfiado, meio aliviado. Ela passou por cada cômodo com mãos rápidas e respirou como quem ajeita o mundo antes de contar a história. No jantar improvisado, após uma noite de pratos ainda na pia e um bolo que ninguém quis, Milena tomou a palavra com a calma de quem não esperava aplauso. Amanhã, acordam às 7. Tomam banho, arrumam camas, café às 7:30. A casa funciona por regras. E regras aqui são para todo mundo. As meninas riram. 13 anos ainda podia achar a disciplina engraçada. 6 anos entendem disciplina como castigo. Milena não impôs que amassem. Ela disse o que esperava. A autoridade dela não dependia de carinho imediato. Dependia de consistência. A cada manhã, quando Aurora tentou empurrar as cobertas para não levantar, Milena abriu a porta do quarto e falou com voz firme, mas não cortante. 7 horas. Acorda. Simples. Repetido. Cumprido. Nada de gritos. Nada de tapas. Muita clareza. Em poucos dias, os sinais de mudança eram palpáveis. As camas arrumadas, os pratos no escorredor, uma mesa com pão recém-assado, pequenas coisas que ninguém reclamava, mas que construíam um cenário. A rotina instalou limites. Milena delegou tarefas que pareciam triviais, mas que tinham efeito pedagógico. Cada menina tinha seu plantão de arrumação, sua vez de ajudar na cozinha, sua responsabilidade com um vaso, com uma gaveta. Até a menor, Amanda, ganhou uma tigela e uma colher para pôr na pia sem drama.
E foi por tarefas simples que começou um processo maior. Disciplina é amar o suficiente para ensinar. Milena dizia, como quem não espera concordância, mas planta uma ideia. A frase pegou no ar da casa como promessa. Não era um bordão vazio. Ela repetia quando pedia que alguém recolhesse um brinquedo, quando corrigia um tom de voz, quando mostrou a Aurora como dobrar lençóis sem farpas. Em vez de ser uma imposição, a frase era um convite a transformar o cuidado em rotina, e rotina em segurança. Com Milena, os conflitos continuaram. Eles não desaparecem de uma vez, mas mudaram de tom. Antes havia explosões imprevisíveis. Agora havia resistência previsível e consequente. Quando Alice derrubou o suco no tapete da sala, a primeira impulso era fugir do castigo. Milena sentou com ela, pegou pano e água e ensinou como limpar sem culpar. Errar é humano. Deixar tudo alagado e culpar o mundo não ajuda, disse firme. Alice enxugou as lágrimas, pegou a vassoura e fez sua parte. A consequência foi reparação e uma conversa pós-tarefa sobre responsabilidade. Aurora, que até então assumia um papel de mãe improvisada, viu seu espaço tomar nova configuração. Podia ser filha e aluna, não apenas animadora de crises. Arredores da casa também mudaram. Arthur passava mais tempo com as filhas, mas não por obrigação, por curiosidade revestida de medo. Ele começou a fazer parte de jantares sem ser o estranho que oferece conselhos. Em um daqueles encontros, quando o vento lavava as cortinas, Aurora perguntou pela primeira vez desde o funeral se ele sentia falta. Arthur hesitou, guardou o copo e respondeu com o pouco que lhe saía como verdade. Sinto. Mas aprendi que sentir não é o mesmo que viver. Era um passo incômodo, sagaz. Estavam se encontrando de novo. As pequenas vitórias mudaram também a paisagem emocional da casa. Amanda aprendeu a amarrar os cadarços sozinha. Antonella, que fechava o prato na hora das refeições, abriu uma caixa de lápis e desenhou o que imaginava um futuro, numa tarde que durou horas. Ana passou a guardar brinquedos com orgulho. Alice trouxe um caderno para anotar receitas. Cada conquista era celebrada com um entusiasmo simples que Milena cultivava. Um abraço tímido, um biscoito no fim do dia, um elogio não inflado. A disciplina vinha acompanhada de afeto prático. Mas sucesso demais chama a atenção. Soraya Mendes apareceu como uma brisa de salão. Impecável, sorriso pronto, roupa clara, mão suavemente pousada sobre o braço de Arthur, quando os dois se encontraram numa festa beneficente. Ela tinha nas palavras e no corte de cabelo promessas de modernidade para uma casa que precisa respirar. Soraya via o lar através de vitrines, o que podia ser substituído por objetos mais minimalistas, quadros que combinassem com a nova fase, memórias que ocupavam espaço físico e emocional. Soraya começou a frequentar o café da manhã como se fosse natural sua presença. Trazia ideias de design e elogios ao homem que olha para frente. A presença dela parecia combinar com o que a sociedade pedia. Um arranjo seguro, aparecem papéis sociais, um novo capítulo que apaga a dor. Tia Matilde, que sempre fiscalizara Arthur sob a justificativa de ajuda, enxergou uma aliada. Matilde, que tinha peso nas decisões por ser aparente que controlava parte dos arranjos financeiros desde o luto, passou a murmurá-las como conselhos prudentes. Um novo nome ao lado de seu não é o mesmo que a dor. É segurança. A pressão subiu devagar, como rachadura em vidro. Soraya, com sorrisos calculados, começou a sugerir pequenas substituições. Fotos da mãe em caixas, tralhas que recordavam tempos ainda dolorosos, objetos pessoais que ela considerava um acúmulo sem função. Milena observava tudo com olhos atentos, dizendo pouco. Quando confrontada, respondeu com firmeza calma. A memória não é bagagem, é mapa. A frase não agradou a Soraya, nem a tia Matilde. O primeiro sinal de que algo estava errado foi um dia em que Aurora encontrou uma caixa de fotos vazia.
A maior parte das imagens havia sumido do corredor. A menina, que até então vinha se abrindo com cautela, deu um passo atrás. Onde está o retrato da mamãe? A resposta veio fria da governanta nova sugerida por conselhos externos. Arquivo. Para Milena, arquivo era uma palavra que escondia exclusão. Para as meninas, era apagamento. Pressões sociais também envolveram o aspecto financeiro. A tia Matilde, preocupada com a imagem pública, começou a usar argumentos que pareciam racionais, mas tinham como base o medo do julgamento social. O menino dos jornais não deve ter lembranças tão expostas, dizia. Arthur, já cansado, começou a escutar vozes que pareciam seguras. Havia propostas de reorganizar o lar, de reduzir a convivência diária com lembranças que, diziam, seriam dolorosas. Em algum lugar dessa negociação, a figura central, Milena, virou incômoda. Afinal, disciplina e memória eram antídotos contra a solução fácil que alguns ofereciam. Apagar para seguir. Então, veio o pedido de demissão. Não foi um ataque. Foi uma série de silêncios. Uma combinação de pequenos gestos que se somaram. Ordens de cima, uma conversa sussurrada entre Arthur e a tia, pacotes de desculpas, e a filha que encontrou um bilhete no parapeito da janela da cozinha. Milena jamais deixaria as meninas sem aviso. Ela arrumou tudo com meticulosidade e, antes de sair, deixou no avental um papel com 3 linhas. Arthur leu às escondidas. Disciplina é amar o suficiente para ensinar. Eu dei o que pude. Vocês continuem. A casa, por um momento, abriu uma ferida que parecia impossível de fechar. Milena saiu com passos firmes. Não olhou para trás. As meninas choraram, não só pela partida dela, mas porque souberam de repente que segurança é algo que pode ser arrancado. Aurora bateu a porta do quarto com força. Alice deixou cair livros. Antonella respirou fundo como se segurasse algo dentro. Amanda fechou-se em seu quarto e abraçou um ursinho enquanto a vassoura de Milena ainda estava encostada na parede. O reinício foi uma queda. Em poucos dias, a casa voltou ao estado anterior. Bagunça, mal-entendidos, horários quebrados. O vazio que havia sido preenchido por regras voltou a abrir buracos. Soraya chegou com propostas mais incisivas. A casa precisa de uma curadoria, disse. Ela queria mais mudanças, e a tia Matilde impulsionava a ideia como se fosse remédio. Arthur, que havia cedido nas pequenas coisas na tentativa de restaurar uma normalidade suprimida, talvez por medo de confrontos, agora sentia sua coerência ruir. As meninas, sem a rotina que as segurava, começaram a agir como se aquele fosse um passeio sem regras. Excesso de telas, discussões ao redor da mesa, plateias no corredor que antes não existiam. Houve um dia que simbolizou a queda inteira. Um bolo queimado no forno, uma janela quebrada por uma bola, uma briga entre Alice e Ana que acabou em móveis empurrados. E Arthur percebeu que perdera algo que não se compra de volta com desculpas. Ele sentou na sala, as cortinas fechadas, e viu as fotografias da esposa cobertas. Uma casa que se parecia com o que tinham pedido outros para ser. A sensação era estranha. Ter dinheiro e sentir-se miserável por não conseguir proteger a própria família. A decisão final veio de uma mistura de medo e coragem. Medo de perder as filhas por omissão. Coragem de admitir que havia errado ao ceder. Arthur chamou Soraya e tia Matilde para uma conversa que não foi elegante. Houve voz elevada, lágrimas e uma postura pública que pertencia menos ao rico que apareceu em cerimônias e mais a um pai que se encontrava com suas falhas. Esta casa não será lugar de conveniência social, disse ele com a voz trêmula. Confrontou a tia, num momento que expôs aos olhos de quem o conhecia como alguém capaz de recuar, e disse que escolhia as filhas. Soraya, que esperava assentos e aplacamentos, viu a porta se abrir para sair. A expulsão de Soraya não foi um ato de revanche. Foi uma escolha por coerência. Arthur entendeu que sua maior falha até ali fora permitir que critérios externos, aparência, status, imagem, guiassem as decisões sobre aquilo que era mais íntimo. Ao expulsar Soraya,
Ele também assumiu a responsabilidade por ter aceitado que alguém definisse o que era melhor para sua família, sem ouvir as vozes principais, as das próprias meninas. Mas o conflito não terminou com a saída de Soraya. A tia Matilde, ferida em seu orgulho, fez o último movimento para evitar que Milena fosse chamada de volta. Ela avisou que o retorno poderia trazer problemas com contratos, com redes, com aparências públicas. Arthur encontrou barreiras que pareciam feitas de papel, mas que se revestiam de poder real. Ainda assim, algo havia mudado dentro dele. A presença steadier da certeza de que não valia perder as filhas por um limite social. Ele saiu em busca de Milena. Foi uma procura que não teve pompa. Não havia grandes anúncios, nem dinheiro trocado pelo favor. Arthur foi até o ponto onde a vira pela última vez. Um apartamento simples do outro lado da cidade. Gente indo e vindo. A rotina de quem vive da rua e do suor. Bateu a porta como quem pede perdão. E não só ajuda. Milena abriu, reconheceu-o pelo terno ainda marcado pela casa onde tudo acontecera. Havia uma cicatriz discreta na sobrancelha dela. Promessa de um passado que fez dela alguém que não cedia ao romântico vazio. Ela ouviu o pedido de volta com a mesma calma de sempre. Milena, volte, por favor. Eu errei. Eu deixei que outra pessoa dissesse por mim o que era melhor. Você arrumou nossa casa. Você arrumou nossas vidas. Milena olhou as 5 meninas às suas costas. Aurora, já mais calma, que havia acompanhado o pai. Alice com um olhar que pedia não tanto a volta de uma autoridade, mas a repetição do que havia dado certo. As outras 3 meninas com olhos que brilhavam de modo que sequer se podia mensurar. Milena respirou. Você sabe que não volto por emprego, Arthur. Eu não sou babá. Eu sou quem ajeita as coisas. Eu não quero ser substituída por condescendência. Ele insistiu. Prometeu mudanças concretas, presença maior, consultas familiares, decisão de proteger o laço que formiçara com as filhas. Prometeu pagar o que fosse justo, criar condições para que ela trabalhasse com estabilidade e respeito. Prometeu com voz que quase traiu vergonha, que escolheria suas filhas antes de qualquer etiqueta. Milena ouviu, e por um instante a possibilidade de voltar se abriu. Porém, como a mulher que era, marcou uma condição essencial. Ela não voltaria para ser apenas mais uma empregada num teatro de aparências. Ela queria autonomia para aplicar seu método. Queria que Arthur assumisse responsabilidade. Ele concordou. A reação dela, no entanto, não foi imediata. Ela devolveu a oferta com algo que poucos esperavam. Um bilhete dobrado e um caderno de regras. No bilhete ela escreveu com letra firme. Disciplina é amar o suficiente para ensinar. Se for para voltar, que seja para manter o que foi plantado. Não aceito ser trocada por imagens. Regra primeira, respeito. Regra segunda, rotina. Regra terceira, responsabilidade. Regra quarta, afeto prático. Regra quinta, a casa é das meninas. O bilhete caiu como verdict. Arthur leu e súbito entendeu que aquilo não era imposição. Era contrato de cuidado. Ele assinou com a entrega de sua presença. Um olhar renovado. Um calendário de compromissos. E o compromisso de não ceder a decisões que apagassem as memórias. Milena concordou em voltar, mas não como antes. Voltou como quem volta para ensinar um ofício, o de ser família. E ela voltou com uma condição que não foi dita em palavras altas. Continuará a ser humana, com falhas, com memórias suas, marcada por uma história que a tornou rígida e também doce. Quando Milena retornou, não foi em grande festa. As meninas a receberam com um misto de alegria e cautela. Aurora trouxe um quadrinho de volta ao corredor. Alice deixou um caderno de receitas. Antonella trouxe uma flor do jardim que crescia por entre as pedras. O gesto coletivo foi pequeno, mas verdadeiro. A casa retomou sua rotina, nem perfeita, nem automática. Algo que seguia um compasso novo. Ao longo dos meses que se seguiram, nasceu um modo diferente de viver sob o mesmo teto. As reuniões de família passaram a ter hora marcada. Havia conversas depois do jantar,
em que Arthur perguntava com timidez sobre como cada uma tinha passado o dia. Ele não tinha as respostas todas, mas aprendeu a perguntar. E as meninas, por sua vez, responderam com o tempo e com tarefas que eram seus pequenos territórios de competência. Aurora cuidava do jardim, Alice organizava os livros, Ana ajudava na cozinha, Antonella fazia a lista de compras, Amanda guardava os sapatos no armário, com orgulho. O cuidado entre elas foi tecido como algo que não dependia mais de um outro para ser. Era delas. Milena, enquanto isso, fez o que de fato transformou a casa. Não era só a imposição de regras nem punições leves. Era o cultivo de hábitos que geravam confiança. Ela tinha sua rigidez, sim, a mesma que a vida militar moldara, mas também sabia quando ceder. Em uma tarde chuvosa, vendo as meninas correrem na sala, ela apontou um ponto diferente. Vocês vão crescer. A disciplina não é a armadilha, é a escada. Quem sobe com passos, chega mais firme. Era quase uma oração prática. O legado de Milena não ficou apenas nas manhãs arrumadas. Ela deixou algo escrito, organizado num caderno que ficou sob chave no escritório do pai. Um código de conduta para a casa. Era simples. Horários, tarefas, frases de afeto, consequências proporcionais, tudo com um tom de cuidado. Não se pune com humilhação, estava redigido. Ensina-se com reparação. Ali também estava escrito o que ela repetira tantas vezes. Disciplina é amar o suficiente para ensinar. Em letras maiores, como lema, a frase funcionava como farol. Com o tempo, a presença de Milena foi se transformando de espiral em tecido. Passou de profissional que arrumava a casa para figura respeitada por sua forma de cuidar. Mesmo assim, ela continuou a ser misteriosa em relação ao seu passado. Havia momentos quando pegava um pano e olhava para o céu, que dava para ler vestígios de uma história não contada. Perdas, talvez, marcas de batalhas pessoais. Ela não falou muito, mas quando o fazia, era com palavras que cortavam superficialidades. Eu aprendi que ordem sem afeto é fachada. Naquelas falas rápidas cabia a economia de quem fala pouco porque já viu demais. A família então foi se restituindo. Não à medida que havia antes, porque o antes simplesmente não existia mais. Havia uma nova intimidade, uma confiança restaurada aos poucos. Arthur, antes prisioneiro do próprio medo de perder a imagem, apareceu mais presente nas pequenas coisas. Aprendeu a dobrar as camisas das filhas, a marcar consulta com pediatra, a estar nas conversas sobre escola. Ele não era perfeito, mas a escolha de colocá-las em primeiro lugar fez com que o dinheiro deixasse de ser a resposta imediata para todas as questões. Há paz quando a presença pesa mais que o patrimônio. E Milena? Ela não quis que a transformassem em heroína. Recusava fotos ostensivas, entrevistas, a elegia pública. Queria apenas ser reconhecida no seu trabalho e ter espaço para dizer não quando a casa tentasse o comfortable. Em uma última conversa com Arthur antes de partir para visitar um irmão, ela deixou uma lembrança, um bilhete dobrado e um caderno com o código. Se perderem o rumo, falou, leiam o caderno. Não por mim, por vocês. No epílogo das coisas, meses depois, as meninas cresceram com marcas diversas, mas com uma base. A rotina que aprenderam não era prisão, era instrumento. Aurora respondeu ao seu primeiro teste na escola com calma. Alice descobriu que podia cozinhar para as irmãs. Antonella encontrou uma professora que a incentivou a desenhar. Ana passou a gostar de inventar receitas. Amanda aprendeu que o choro pode ser ouvido sem vergonha. A casa respirava melhor. O dinheiro continuava lá, mas não era mais a medida do que significava cuidado. A história, no entanto, deixa uma pergunta no ar. Quantas casas de vidro por aí se parecem com a de Arthur? Quantos lares têm tudo que o dinheiro compra e nada do que o coração sustenta? A verdade talvez seja simples e dura ao mesmo tempo. Disciplina, quando aplicada com amor, não prende. Ela ensina.
Disciplina é de fato amar o suficiente para ensinar. Essa frase, repetida na cozinha, no bilhete e no caderno, tornou-se mais do que lema. Virou prática. O fim da história não é um final de conto de fadas. Não prometer cura milagrosa, nem que todas as famílias encontram solução. Mas havia ali uma transformação concreta, fruto de rotina persistente, de escolhas difíceis e do reconhecimento de que um pai pode errar, mas também pode escolher melhor. Arthur escolheu. E ao escolher suas filhas, reconquistou um papel que dinheiro nenhum substitui: o de presença. E você? Quem te ensinou a cuidar sem gritar? De qual cidade você está ouvindo essa história? Se ela tocou em algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Conta nos comentários.